Desde que o ser humano aprendeu a olhar para o céu, algo o inquietou. Não era apenas medo da noite, nem apenas curiosidade sobre as estrelas. Era um vazio, um sussurro interno, uma pergunta sem palavras. Ao longo da história, homens e mulheres sentiram esse chamado. Um impulso que não vinha de fora, mas de dentro. Eles não sabiam nomear, mas sabiam sentir. Esse chamado recebeu muitos nomes: espírito, alma, consciência, ou simplesmente sentido. A espiritualidade nasce assim, não como religião, mas como busca, uma tentativa humana de compreender algo maior, algo invisível, algo que escapa às mãos, mas insiste em habitar o coração. Muito antes de livros sagrados, antes de sacerdotes, antes de templos de pedra, a espiritualidade já existia. Nas cavernas, nos rituais ao redor do fogo, nos enterros cuidadosos dos mortos. Os primeiros humanos acreditavam que a vida não terminava no corpo, que havia algo que continuava, algo que partia, algo que observava. A natureza era viva. O vento tinha vontade. A chuva tinha mensagem. Os animais tinham espírito. Era o animismo, a primeira forma conhecida de espiritualidade. Não havia dogmas. Não havia regras fixas. Havia relação. O ser humano não se via separado do mundo, mas parte dele. Com o tempo, o invisível ganhou forma. Deuses nasceram. Deuses surgiram. Forças da natureza receberam nomes. No Egito, na Mesopotâmia, na Índia, na China, na Grécia. Cada civilização moldou o sagrado à sua imagem e às suas necessidades. Os deuses explicavam o inexplicável, justificavam a dor, organizavam a vida social. A espiritualidade começou a se institucionalizar, mas ainda não havia separação clara entre viver e crer. Tudo era espiritual. Plantar, governar, curar, morrer. O sagrado estava em tudo. Mas algo mudou. Alguns começaram a olhar menos para o céu e mais para dentro. Na Índia, surgiram os sábios do silêncio, os yogis, os meditadores. Na China, o Tao ensinava que o caminho não se força, ele se segue. Na Grécia, filósofos perguntavam: quem somos? E por que sofremos? A espiritualidade deixou de ser apenas ritual e passou a ser experiência. Não bastava acreditar. Era preciso sentir, transformar-se. O caminho espiritual tornava-se interno, individual, profundo. Com o crescimento das sociedades, a espiritualidade precisou de ordem. Assim nasceram as grandes religiões. Contextos, leis, hierarquias. Elas preservaram o sagrado, mas também o controlaram. Para muitos, a religião tornou-se ponte. Para outros, tornou-se muro. A espiritualidade, porém, nunca desapareceu. Ela sempre encontrou brechas. Nos místicos, nos eremitas, nos hereges, nos buscadores solitários. Mesmo dentro das religiões, ela pulsava, silenciosa, indomável. Então veio a ciência. E com ela, a promessa de respostas. O mundo passou a ser medido, pesado, explicado. A espiritualidade foi questionada, ridicularizada, empurrada para o canto. Mas algo curioso aconteceu. Mesmo cercado de tecnologia, o ser humano continuou vazio. Sabia como o universo funcionava, mas não sabia por que vivia. A razão iluminou o mundo, mas não aqueceu a alma.
E a espiritualidade, que parecia derrotada, apenas aguardava. No século XX, algo ressurgiu. Meditação, mindfulness, autoconhecimento, espiritualidade sem religião. As pessoas começaram a buscar novamente. Mas agora, sem intermediários. Queriam sentir, não acreditar. Queriam experiência, não dogma. A espiritualidade tornou-se pessoal, híbrida, silenciosa. Misturava ciência, filosofia, tradições antigas. Era o retorno do caminho, mas com novos passos. Apesar das diferenças, todo caminho espiritual compartilha algo: silêncio, presença, consciência. Não promete felicidade constante. Promete lucidez. Não elimina a dor. Ensina a atravessá-la. Não oferece respostas prontas. Provoca perguntas. O verdadeiro caminho espiritual não afasta do mundo. Aprofunda a relação com ele. Não cria superiores. Dissolve o ego. É menos sobre subir e mais sobre despir-se. Muitos dos maiores cientistas eram profundamente espirituais. Einstein falava do mistério. Jung via o inconsciente como sagrado. A neurociência hoje estuda estados meditativos. O cérebro muda. O corpo responde. A mente se reorganiza. A espiritualidade não é fuga. É transformação neurológica, emocional, existencial. Curiosamente, quanto mais o ser humano avança, mais percebe que não controla tudo. A espiritualidade não tem fim, nem forma única. Ela começa quando alguém para e escuta. Não exige templo, nem nome, nem promessa. Apenas presença. Talvez o caminho espiritual não seja uma estrada, mas um retorno. Não para algo novo, mas para aquilo que sempre esteve ali, silencioso, observando, esperando. O chamado nunca cessou. Apenas aprendemos a ignorá-lo.